O que o anjo da guarda faz no secreto quando você busca intimidade com Deus? O que acontece no invisível quando você fecha a porta do seu quarto, dobra os joelhos e decide buscar intimidade com Deus no secreto? Será que o seu anjo da guarda apenas observa em silêncio? Ou será que ele participa ativamente desse encontro sagrado? Muitas pessoas imaginam que a oração solitária é um diálogo apenas entre a alma e o Criador, mas esquecem que existe uma presença constante, fiel e atenta ao seu lado. O seu anjo da guarda não se afasta nesse momento, ao contrário, ele se envolve de maneira ainda mais profunda. No secreto, onde ninguém vê, o coração humano se abre sem máscaras, sem filtros, sem a necessidade de mostrar santidade ou perfeição. É ali que lágrimas sinceras caem. É ali que dúvidas mais íntimas se revelam. É ali que a alma expõe suas feridas diante de Deus. E é justamente nesse ambiente de vulnerabilidade que o anjo da guarda se torna um guardião mais ativo. Ele não apenas protege o espaço espiritual contra distrações e ataques invisíveis, como também recolhe as intenções do coração e as apresenta diante de Deus como quem leva um perfume suave ao altar. Muitos acreditam que o silêncio do secreto é vazio, mas é nesse silêncio que se desenrola uma batalha invisível. Enquanto você busca Deus, seu anjo da guarda está atento às brechas espirituais, afastando pensamentos de dúvida, ruídos interiores e até ataques espirituais que tentam roubar a sua concentração. Ele cria um escudo ao redor da sua alma, para que aquele momento não seja apenas palavras ditas, mas um verdadeiro encontro que toca o coração de Deus. Ao mesmo tempo, existe algo ainda mais profundo. Quando você se derrama no secreto, o seu anjo da guarda contempla a sua entrega como testemunha e intercessor. Ele conhece suas fragilidades, suas quedas e também os seus desejos mais santos. E nesse instante, a sua oração, unida à ação invisível do anjo, sobe com mais força, porque o céu se move de maneira especial quando encontra um coração quebrantado. Este vídeo é um convite para você enxergar o secreto de um novo modo. Não como um simples lugar de solidão, mas como um território onde o invisível se movimenta, onde anjos se inclinam, onde Deus se revela. Ao longo desta jornada, você vai compreender não apenas o que o seu anjo da guarda faz nesse momento, mas também como a sua fé pode se tornar mais viva, mais profunda e mais fortalecida pela certeza de que nunca está sozinho. Quando você entra no secreto, a primeira sensação que muitas vezes invade o coração é a de um vazio desconfortável. Você fecha os olhos, começa a falar com Deus, coloca diante dele suas dores, seus pedidos, suas lágrimas, mas a resposta não vem. O silêncio parece pesar no ambiente e a mente começa a sussurrar. Será que ele está me ouvindo? Será que o meu anjo da guarda realmente está comigo? Ou será que tudo isso é apenas imaginação? Esse momento, que para muitos se torna uma barreira, na verdade é um dos segredos mais profundos da vida espiritual. O silêncio não é um sinal de abandono, mas de intimidade. O silêncio é a forma que o céu encontra para nos ensinar que a fé vai além das emoções, que confiar é mais poderoso do que sentir. O seu anjo da guarda sabe disso. Ele permanece ao seu lado, atento a cada suspiro, a cada palavra não dita, a cada lágrima que escorre sem som. Ele entende que o silêncio de Deus não é descaso, mas um convite para você entrar em uma relação mais profunda, onde não há necessidade de provas constantes, porque a confiança já se tornou madura. O papel do seu anjo nesses momentos é proteger a sua perseverança. Ele age como um guardião da sua fé, afastando as setas invisíveis da dúvida que tentam penetrar o coração e roubar o propósito da sua busca. Cada vez que você pensa em desistir, é o seu anjo que inspira aquela força escondida para dar mais um passo e continuar orando. No secreto, o silêncio tem um valor pedagógico. É como a prova em que o professor fica em silêncio na sala, sem dar respostas. Não porque não se importa, mas porque sabe que é nesse teste que o aluno mostrará o quanto aprendeu. Deus permite que você passe por esse silêncio para que descubra que não depende de sinais visíveis para acreditar.
e o seu anjo da guarda é testemunha desse aprendizado. Ele registra suas orações, apresenta suas intenções diante do trono divino e fortalece o seu espírito para que a chama da fé não se apague. Imagine por um instante que o silêncio é como a noite. À primeira vista, tudo parece escuro, mas é justamente nesse ambiente que as estrelas brilham com mais intensidade. O silêncio espiritual é a noite da alma, mas o seu anjo da guarda é como um farol que lembra que, mesmo sem ver o sol, você não está sozinho. É nesse contraste que o coração aprende a identificar sinais sutis, pequenas percepções, toques delicados que antes passavam despercebidos. O seu anjo cria as condições para que você entenda que a presença de Deus não se mede por barulho, mas por profundidade. Quantas vezes você foi ao secreto e saiu achando que nada aconteceu, quando na verdade aconteceu tudo? Você não percebeu, mas naquele momento o seu anjo afastou distrações, silenciou acusações espirituais contra você, guardou sua mente de lembranças perturbadoras que poderiam roubar o foco da oração. O silêncio não foi vazio, foi proteção. Cada segundo guardado no secreto foi sustentado por batalhas invisíveis travadas pelo seu guardião espiritual. Se você permanece em oração mesmo sem sentir nada, é porque ele manteve firme o escudo ao redor da sua alma. É preciso compreender que o silêncio não é ausência de atividade, mas excesso de cuidado. Enquanto você sente o peso da espera, o céu se movimenta. O seu anjo da guarda atua para que esse silêncio produza em você paciência, resistência e maturidade espiritual. É como uma planta que, na ausência de chuva, aprofunda suas raízes em busca de água mais profunda. O silêncio de Deus é o terreno onde a fé cria raízes firmes, e o seu anjo garante que nada que venha de fora arranque essa raiz em formação. Nesse processo, muitos desistem porque confundem silêncio com abandono, mas quem persevera descobre que o silêncio era, na verdade, a prova de amor mais profunda. O seu anjo da guarda é aquele que sussurra essa verdade no íntimo, mesmo quando você não percebe. Ele é a lembrança viva de que, se Deus confia em você a ponto de permanecer em silêncio, é porque sabe que você é capaz de amadurecer na fé. O silêncio se torna, assim, uma linguagem celestial, e o seu anjo é o tradutor que ajuda a sua alma a não se perder no meio dessa experiência. Portanto, quando o silêncio parecer sufocante, lembre-se, esse é o espaço onde o invisível se revela de maneira mais intensa. É o território onde o seu anjo da guarda luta batalhas invisíveis para que a sua oração não seja roubada. É o momento em que a ausência de respostas se transforma em prova de que você está sendo moldado para ouvir o que não se ouve com os ouvidos humanos, mas apenas com o coração. O silêncio do secreto é, na verdade, o testemunho de que você nunca esteve sozinho. E compreender isso muda completamente a forma como você encara a sua intimidade com Deus. Quando você entra no secreto para buscar intimidade com Deus, pode não perceber que uma segunda linguagem começa a se desenrolar no invisível. O seu anjo da guarda não se comunica como um amigo que fala com a boca, ou como alguém que envia mensagens visíveis. Ele usa uma linguagem oculta, discreta e muitas vezes imperceptível para quem espera sinais grandiosos. Essa linguagem é feita de intuições repentinas, de coincidências que parecem casuais, de encontros que surgem na hora exata, de pensamentos que chegam como inspiração inesperada. É assim que o seu guardião confirma que ouviu sua entrega e que está agindo em silêncio para fortalecer sua caminhada. Pense nos momentos em que você decidiu orar e, no mesmo dia, alguém trouxe exatamente a palavra que seu coração precisava. Ou naquela situação em que você pensava em desistir e, de repente, um versículo ou uma lembrança espiritual veio à mente com força renovadora. Essas experiências não são fruto do acaso, são mensagens sutis que o seu anjo utiliza para garantir que a sua oração não ficou perdida no vazio. Ele traduz o cuidado divino em pequenas respostas que parecem naturais, mas carregam um peso espiritual profundo. É preciso sensibilidade para interpretar essa linguagem. Muitos passam por ela sem perceber, atribuindo tudo à sorte,
à coincidência ou ao acaso. Mas quem busca intimidade com Deus aprende a enxergar além da superfície. O seu anjo da guarda não grita, não impõe, ele sussurra. Ele se move na sutileza, porque sabe que a fé verdadeira nasce quando aprendemos a reconhecer Deus nos detalhes e não apenas nos milagres evidentes. A sua função é abrir seus olhos espirituais para que você veja que cada pequena providência, cada desvio de caminho, cada atraso inesperado pode ser, na verdade, um ato de proteção. Esse modo de comunicar-se também é uma forma de educar a alma. Quando você começa a perceber essas manifestações, sua confiança cresce, sua fé se torna mais sólida e você passa a caminhar com mais segurança espiritual. O anjo da guarda trabalha para que você aprenda a reconhecer os rastros da ação de Deus na vida cotidiana. Ele não age para criar dependência emocional, mas para amadurecer sua percepção. Assim, aos poucos, você entende que está sendo ouvido e protegido não porque sente algo extraordinário, mas porque passa a enxergar o extraordinário no ordinário. Há ainda outro aspecto profundo dessa linguagem oculta. O anjo da guarda influencia sua mente de forma discreta, plantando pensamentos de prudência, lembranças de experiências passadas e alertas que surgem como pressentimentos. Muitas vezes, você não entende de onde veio aquela vontade repentina de mudar de direção, de atrasar uma saída ou de não aceitar uma proposta. Mas é justamente nessa inspiração silenciosa que se encontra a voz do seu guardião. Ele atua como um conselheiro invisível, que direciona sem impor, respeitando sua liberdade, mas orientando suas escolhas para que elas não se tornem caminhos de dor. Ao compreender isso, você começa a perceber que a vida espiritual não se mede apenas pelo que é visível. Os sinais mais poderosos são justamente aqueles que exigem atenção, escuta interior e sensibilidade. O segredo é cultivar uma postura de gratidão. Quando você agradece por cada detalhe, por cada livramento, por cada palavra que chega no momento certo, sua percepção se abre ainda mais. O anjo da guarda encontra um coração receptivo e, assim, intensifica sua atuação, criando um ciclo de fé que se fortalece a cada dia. Essa linguagem oculta é a prova de que você não fala sozinho quando se coloca diante de Deus no secreto. Sua oração não ecoa no vazio. Ela se transforma em movimento invisível, em sinais sutis, em providências inesperadas que confirmam a presença do seu guardião. Por isso, não espere sempre ouvir uma voz clara ou ver um milagre extraordinário. Aprenda a reconhecer o sussurro, o detalhe, a coincidência que não é coincidência. É nesse espaço delicado que o anjo da guarda mais fala, porque é ali que a fé verdadeira floresce. Quando você busca intimidade com Deus no secreto, existe uma dimensão ainda mais profunda do trabalho do seu anjo da guarda que muitas vezes passa despercebida. Ele não é apenas um mensageiro silencioso que transmite sinais sutis, mas um guardião das decisões invisíveis que você toma sem perceber. Quantas escolhas você já fez sem entender por que optou por um caminho e não por outro? Quantas vezes algo dentro de você soprou uma sensação de alerta, como se dissesse, não vá por aí, mesmo que a lógica dissesse o contrário? Esse é um dos modos mais discretos e eficazes em que o seu anjo atua, influenciando o íntimo da sua consciência para que suas decisões se alinhem com a vontade de Deus e com a proteção que você precisa. No secreto, quando você ora, abre espaço para que essas influências se tornem mais claras. Enquanto a sua mente busca direção, o seu anjo da guarda trabalha para afastar opções que podem te ferir, fechando portas que parecem boas, mas escondem armadilhas, e iluminando caminhos que podem parecer pequenos, mas conduzem à paz. Esse processo não acontece de forma mágica ou espetacular, mas através de inspirações, pressentimentos, lembranças de experiências anteriores e até mesmo sentimentos de desconforto que surgem como barreiras invisíveis. Quando você sente que não deve seguir adiante, mesmo sem razão aparente, muitas vezes é o seu anjo intervindo silenciosamente para proteger o seu futuro. A influência dele se torna ainda mais evidente em momentos de fraqueza.
É nos instantes em que você está prestes a tomar uma decisão movida pela pressa, pela raiva ou pela tristeza, que o anjo atua de modo incisivo. Ele planta no coração uma inquietação, uma pausa inesperada, um peso que impede a ação imediata. Essa pausa é salvação. Ela dá a chance de respirar, de refletir e de escolher com clareza. Quantas vezes você já percebeu, tempos depois, que se tivesse tomado determinada decisão, no calor do momento, teria se arrependido profundamente? Pois é nesse detalhe que o guardião demonstra sua presença ativa. Essa proteção nas decisões invisíveis é uma prova de que você está sendo ouvido e guardado. Deus não apenas escuta as palavras que você pronuncia, Ele também considera as intenções que você nem consegue colocar em oração. Que o anjo é aquele que traduz essas intenções em movimentos de proteção. Enquanto você ora pedindo força, ele já está preparando o caminho para que escolhas precipitadas não te derrubem. Enquanto você clama por luz, ele já está afastando influências que poderiam corromper seu discernimento. O secreto se torna então não apenas um lugar de diálogo, mas um campo de ação prática, onde o invisível molda o visível antes mesmo que você perceba. A vida espiritual é feita de decisões diárias, e a maioria delas não é grandiosa, mas pequena. É no detalhe da escolha, na decisão de ouvir ou não ouvir, de ceder ou resistir, de avançar ou esperar, que o destino espiritual se desenha. O anjo da guarda sabe disso, e por isso seu maior empenho está em inspirar prudência. Ele não invade, não obriga, mas orienta com firmeza. Ele respeita a liberdade que Deus concedeu, mas está sempre pronto para sugerir o melhor caminho. Quando você aprende a reconhecer essa influência, percebe que muitas das grandes quedas da vida poderiam ser evitadas se houvesse sensibilidade para ouvir essa voz sutil. Reconhecer que o seu anjo é guardião das suas decisões invisíveis muda completamente a sua forma de se relacionar com ele. Você deixa de esperar sinais espetaculares e começa a valorizar os pequenos alertas, os incômodos interiores, as intuições inesperadas. Passa a perceber que nada é aleatório, que cada pensamento prudente pode ser uma mensagem, que cada pausa inexplicável pode ser um livramento. E é justamente no secreto que essa percepção é treinada. Ali, em meio ao silêncio e à intimidade, sua alma aprende a ouvir mais do que palavras, aprende a sentir direções. E essas direções são uma das provas mais fortes de que você não está sozinho. Quando você se aproxima de Deus no secreto, existe uma realidade que quase nunca é percebida, mas que mostra de maneira poderosa o quanto o seu anjo da guarda te ouve e te protege. Essa realidade são os livramentos ocultos, as batalhas que acontecem longe dos seus olhos e que muitas vezes mudam o curso da sua vida sem que você tenha consciência. Quantas vezes você foi poupado de um acidente por causa de um atraso aparentemente banal? Quantas vezes uma porta se fechou e, mais tarde, você percebeu que aquilo foi a sua salvação? Esses episódios que parecem coincidência carregam o peso da intervenção angelical. O seu anjo luta em silêncio para que males não se concretizem, e essa é uma das maiores provas de que sua oração não fica sem resposta. Enquanto você ora no secreto, o seu anjo da guarda não apenas acompanha suas palavras, mas age ativamente como um guardião. Ele se antecipa a perigos, afasta influências negativas, interrompe planos que poderiam trazer dor. Essa ação não aparece em espetáculos visíveis, mas naquilo que não acontece, nos males que não chegam até você, nos ataques que foram neutralizados antes de se manifestarem. Esse tipo de intervenção é tão real quanto os sinais que você percebe, mas é ainda mais profundo, porque não depende da sua consciência para existir. É o cuidado de Deus agindo através do seu anjo, mesmo quando você não percebe nada. Há um detalhe fascinante nisso. O ser humano mede a resposta divina pelo que vê, mas os anjos atuam no invisível, e o invisível é muito maior do que o que se manifesta. Imagine quantas vezes você entrou em um lugar e não sentiu nada, mas naquele instante, o seu anjo estava levantando uma barreira contra energias espirituais destrutivas.
Pense em quantas vezes você esteve perto de pessoas que poderiam causar queda espiritual ou emocional e, por razões que não entendeu, se afastou. Esses movimentos não são aleatórios. Eles são resultados de batalhas silenciosas vencidas pelo seu guardião. O secreto é o lugar onde você abre o coração a Deus, mas também é o espaço onde o seu anjo fortalece as defesas invisíveis da sua alma. Ele recolhe cada oração e a transforma em combustível para resistir às forças que tentam apagar sua fé. Quando você ora pedindo proteção, mesmo que não veja nada, esse pedido já está sendo traduzido em ação espiritual. Livramentos acontecem de forma tão discreta que você não nota, mas o simples fato de estar vivo, de continuar de pé, de não ter sido destruído pelas tempestades que poderiam ter te derrubado, é uma prova de que alguém lutou em silêncio por você. É preciso aprender a valorizar os não acontecimentos, o acidente que não ocorreu, a tentação que não vingou, o plano maligno que não prosperou. Tudo isso é sinal da atuação invisível do seu anjo. Essa percepção amplia a fé, porque ensina que você é guardado não só no que vê, mas também no que nunca verá. E esse é o ponto em que o silêncio de Deus e a ação do anjo se unem. Enquanto o céu parece calado, a proteção continua ativa, constante, ininterrupta. O silêncio, portanto, não é vazio, mas cenário de batalhas travadas e vencidas em seu favor. Essa compreensão muda a maneira como você ora. Você não espera apenas manifestações visíveis, mas passa a agradecer pelas batalhas que não precisou lutar, pelas dores que não precisou enfrentar, pelas quedas que não viveu. Essa gratidão abre ainda mais espaço para perceber a presença do seu anjo e fortalece sua confiança em Deus. Porque mesmo quando nada parece estar acontecendo, tudo está acontecendo no invisível. O seu anjo da guarda, como guerreiro silencioso, prova a cada dia que você é ouvido, protegido e sustentado. Quando você se entrega no secreto buscando intimidade com Deus, muitas vezes não imagina que esse próprio silêncio que sente é, na verdade, um teste espiritual. O seu anjo da guarda entende que esse momento faz parte de uma pedagogia divina. Deus se cala, não porque ignora, mas porque deseja fortalecer a sua fé e revelar até onde você confia, sem depender de emoções ou sinais visíveis. É como o professor que, durante a prova, permanece em silêncio, observando se o aluno aprendeu o conteúdo. O silêncio não é descaso, é estratégia. É nesse espaço de aparente vazio que sua confiança é lapidada e o seu anjo é testemunha e guardião desse processo. Nos momentos em que você sente que não há resposta, a tentação da dúvida se aproxima com força. Surge a ideia de que talvez esteja falando sozinho, de que sua oração não passa do teto, de que Deus não se importa. É justamente nesse instante que o papel do seu anjo da guarda se intensifica. Ele protege a sua mente desses pensamentos que tentam roubar sua perseverança. Ele sussurra ao seu coração uma força que você nem sabe de onde vem. Inspira a insistência em continuar dobrando os joelhos, mesmo sem sentir nada. Esse esforço silencioso é registrado diante de Deus como uma prova de fidelidade. E o anjo é aquele que garante que essa fidelidade não se perca no meio do peso da espera. A pedagogia do silêncio é dura, mas também é libertadora. Ela ensina que você não depende de estímulos externos para acreditar, mas que a fé é uma convicção firme mesmo quando não há evidências. Nesse cenário, o seu anjo atua como guardião do propósito. Ele se coloca entre você e as forças espirituais que tentam se aproveitar desse aparente vazio para lançar desânimo, incredulidade ou até rebeldia. Ao mesmo tempo, ele fortalece sua alma para que entenda que cada oração feita no silêncio é uma semente lançada em solo fértil. Você pode não ver a colheita imediatamente, mas ela já está em processo invisível. Esse teste é uma das formas mais profundas de amadurecimento espiritual. Quando você ora e recebe uma resposta rápida, sente alegria, mas continua dependente de sinais. Quando ora e enfrenta o silêncio, mas mesmo assim persevera, sua fé se transforma em raiz. É nesse ponto que o seu relacionamento com Deus se torna mais sólido.
porque você aprende a confiar no caráter dele e não apenas nas circunstâncias. O seu anjo da guarda é a presença constante que preserva essa raiz, mantendo afastado tudo o que tenta arrancá-la. Ele guarda a sua esperança como quem protege uma chama frágil contra ventos fortes, garantindo que o fogo não se apague. Essa compreensão muda completamente a forma como você interpreta o silêncio no secreto. Não é rejeição, mas treinamento. Não é abandono, mas fortalecimento. Não é ausência, mas cuidado. O silêncio revela se você está buscando a Deus apenas pelos benefícios imediatos, ou se realmente o ama acima de qualquer coisa. E o anjo é o companheiro fiel que permanece ao seu lado nessa prova, testemunhando sua fidelidade e defendendo sua alma contra os ataques invisíveis que tentam distorcer sua visão. Ele está lá, guardando você, não apenas do que acontece fora, mas também dos conflitos que surgem dentro. Por isso, quando você sentir que o silêncio pesa, lembre-se de que está em um processo pedagógico e que o seu anjo não se ausentou. Ele está trabalhando mais do que nunca, assegurando que sua fé sobreviva à ausência de respostas imediatas. Ele é o guardião que sustenta sua perseverança até que a voz de Deus se manifeste no tempo certo. Esse silêncio é a prova de que você está sendo preparado para um nível mais profundo de intimidade com o céu. Quando você entra no secreto para buscar a intimidade de Deus, um dos sinais mais preciosos da atuação do seu anjo da guarda é a paz interior que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa paz não é fruto de técnicas de respiração, de pensamento positivo ou de autossugestão. Ela nasce de uma realidade espiritual. O guardião que Deus colocou ao seu lado cria uma atmosfera invisível em volta da sua alma, afastando o caos que tenta invadir e gerando um equilíbrio que não pode ser explicado pela lógica humana. É uma paz ativa, sustentadora, que não elimina as tempestades externas, mas impede que elas dominem o coração. Imagine estar em meio a um problema familiar grave, uma perda inesperada, uma crise financeira ou de saúde. Tudo ao redor indica que o medo e o desespero deveriam tomar conta. Mas algo dentro de você se mantém firme, sereno, quase como se existisse um escudo que não permite que a aflição ultrapasse um limite. Esse escudo é fruto da ação invisível do seu anjo. Ele trabalha para que as perturbações externas não destruam a sua comunhão com Deus, porque sabe que é justamente nessa comunhão que você encontra forças para atravessar as provações. A paz interior é um sinal de que você foi ouvido. É como se no instante em que você derramou sua oração, o seu anjo tivesse recolhido cada palavra e transformado em proteção emocional. Esse efeito não é apenas psicológico, é espiritual. A Bíblia descreve a paz que excede todo entendimento, e esse exceder é exatamente o que mostra que não vem de você, mas de uma intervenção divina mediada pelo seu guardião. Essa paz não nega a dor, não apaga o sofrimento, mas dá ao coração a capacidade de atravessá-los sem ser destruído. Esse estado também serve como resposta às dúvidas que surgem quando você se questiona se está sendo ouvido. Muitas vezes, você não recebe uma palavra audível, nem uma visão extraordinária, mas experimenta um descanso interior que não combina com as circunstâncias. Esse descanso é a assinatura do anjo da guarda na sua vida. É a confirmação de que suas orações chegaram ao céu e que, mesmo sem sinais visíveis, existe uma força sustentando cada passo. O inimigo espiritual tenta roubar essa paz constantemente, porque sabe que um coração em paz é um coração difícil de manipular. Por isso, o papel do anjo é blindar essa serenidade, criando um ambiente em que a fé não é sufocada pelo pânico. Enquanto você ora, ele luta contra pensamentos de desespero, afastando a tentação de acreditar que tudo está perdido. Ele não remove os problemas, mas garante que você os enfrente com equilíbrio e confiança. A paz que você sente é resultado dessa batalha invisível vencida ao seu favor. É importante reconhecer essa experiência como uma evidência de escuta divina. Não se trata de algo subjetivo ou ilusório, mas de um dom espiritual
concedido a quem busca intimidade no secreto. Esse reconhecimento gera gratidão, e a gratidão amplia ainda mais a atuação do seu anjo, porque abre espaço para que o coração perceba detalhes ainda mais profundos da presença de Deus. Quando você aprende a valorizar essa paz, entende que não está apenas resistindo às provações, mas vivendo a prova de que o céu age em sua defesa. Por isso, nunca subestime a serenidade que nasce em meio ao caos. Ela é um testemunho vivo de que o seu anjo da guarda está ativo, que sua oração foi ouvida e que Deus está presente, ainda que em silêncio. Essa paz é mais do que alívio momentâneo. É uma marca espiritual que distingue aqueles que confiam de verdade. É a garantia de que você não caminha sozinho e de que, mesmo quando tudo parece em colapso, existe uma força celestial sustentando sua alma e impedindo que você seja esmagado pelo peso da vida. Quando você busca intimidade com Deus no secreto, há uma dimensão da ação do seu anjo da guarda que raramente é lembrada. As batalhas invisíveis que ele trava em seu favor. Essas batalhas não são contra pessoas de carne e osso, mas contra forças espirituais que tentam sufocar a sua fé, minar a sua esperança e paralisar sua vida espiritual. Muitas vezes, enquanto você está ajoelhado em oração, acreditando que nada acontece, o seu guardião está em combate direto, afastando influências malignas que você sequer consegue imaginar. É por isso que em tantos momentos da sua vida, perigos nunca chegaram até você, tentações perderam força e pensamentos destrutivos foram interrompidos antes de se consolidarem. Essas batalhas não deixam marcas visíveis, mas seus efeitos se manifestam na forma de livramentos silenciosos. Uma discussão que poderia escalar se desfaz, um acidente que parecia certo não acontece, uma armadilha planejada contra você não prospera. Tudo isso é reflexo do enfrentamento espiritual conduzido pelo seu anjo. Ele age como um soldado incansável, vigiando cada passo, cada ambiente, cada pensamento, porque sabe que o inimigo nunca descansa. O que para você parece um dia normal, para o seu guardião pode ter sido uma guerra intensa, vencida antes mesmo que você tivesse consciência do perigo. A Escritura ensina que há uma luta constante no mundo espiritual, e o seu anjo é a presença que garante que você não seja esmagado por ela. No secreto, esse combate ganha uma força especial. Quando você ora, sua vulnerabilidade aumenta, porque está expondo seu coração. Ao mesmo tempo, o poder da oração atrai resistência espiritual. É nesse ponto que o seu anjo se posiciona como guerreiro, criando uma barreira ao redor do espaço da sua intimidade com Deus. Ele garante que a sua entrega não seja interrompida, que sua mente não seja invadida por distrações, que sua fé não seja sufocada por pensamentos de incredulidade. Muitas vezes você sai do secreto sem perceber nada extraordinário, mas o simples fato de ter conseguido permanecer orando já é sinal de vitória. Quantas vezes você foi tentado a desistir? Quantas distrações tentaram roubar seu foco? Quantas lembranças incômodas surgiram de repente para quebrar sua concentração? Todas essas são formas de ataque espiritual. E cada vez que você resistiu e continuou, foi porque o seu anjo lutou ao seu lado, blindando sua alma. Ele não apenas te protege de perigos externos, mas também defende a sua mente e coração de guerras internas. Essa compreensão muda a forma como você vê sua vida espiritual. Você deixa de acreditar que a oração é um ato solitário e começa a enxergar que existe um exército invisível em movimento. O seu anjo da guarda é parte ativa dessa realidade, e sua função é garantir que você permaneça de pé. Ele não luta em seu lugar para que você nunca sinta dificuldades, mas luta ao seu lado para que você tenha força de continuar. Ele equilibra as batalhas, enfraquece os ataques e cria condições para que a sua fé cresça mesmo em meio ao confronto. Reconhecer essa verdade traz uma nova dimensão de gratidão. Cada dia vivido em paz é resultado de batalhas vencidas em silêncio. Cada noite em que você dorme protegido é consequência de lutas invisíveis travadas pela sua alma. E cada oração que você consegue concluir no secreto é a prova de que alguém lutou contra as forças que tentaram calar a sua voz.
Isso significa que o seu anjo não apenas ouve, mas responde com ações concretas. Ele garante que o vínculo entre você e Deus permaneça firme, mesmo quando tudo ao redor conspira contra. Por isso, quando você se ajoelha no secreto, saiba que não está apenas abrindo seu coração a Deus. Você está também se tornando parte de uma batalha invisível, onde seu anjo da guarda luta para que sua fé sobreviva e floresça. Essa certeza dá coragem, porque mostra que, mesmo quando o silêncio pesa, existe movimento no invisível. E cada vitória conquistada é prova de que você é ouvido, protegido e sustentado em todos os momentos da sua jornada. Quando você decide se entregar a Deus no secreto, é natural esperar ouvir respostas claras. Mas existe uma outra forma de escuta que o céu valoriza: a escuta interior. O seu anjo da guarda participa dessa experiência, ajudando você a desenvolver a sensibilidade necessária para perceber a voz divina que não chega como som, mas como intuição, clareza repentina ou até tranquilidade diante de uma escolha difícil. Ele atua como um afinador da sua alma, silenciando ruídos internos e criando espaço para que o coração aprenda a distinguir o que é apenas pensamento passageiro do que é, de fato, uma inspiração vinda de Deus. Esse processo de aprender a escutar no íntimo é delicado. O mundo em que vivemos é barulhento, cheio de distrações, informações constantes e preocupações que não dão trégua. Quando você se coloca em oração, muitas vezes a mente continua agitada, trazendo lembranças, preocupações, medos. O anjo da guarda age nesse momento como um guardião da atenção. Ele combate essas distrações invisíveis e ajuda a alma a mergulhar em um estado de recolhimento. É como se ele fechasse as portas ao redor para que você pudesse, mesmo em meio ao caos externo, construir um espaço de silêncio interior capaz de captar a voz divina. Esse silêncio interior não significa ausência de pensamentos, mas equilíbrio. É quando você percebe que, no meio de tantas vozes, uma delas ganha suavidade, consistência e paz. Não se trata de uma emoção passageira, mas de uma convicção calma, firme e difícil de ser explicada. O anjo da guarda prepara o coração para esse tipo de escuta, porque sabe que é nela que a intimidade com Deus se aprofunda. Quanto mais você treina essa sensibilidade, mais percebe que Deus fala de modos inesperados e mais reconhece que a presença do seu guardião foi fundamental para abrir esse canal de percepção. Além disso, essa escuta interior é o caminho pelo qual você aprende a perceber a continuidade entre oração e vida prática. Muitas vezes, a resposta que você não recebeu durante o momento de oração chega durante o dia em forma de discernimento, em uma decisão tomada com serenidade ou em uma palavra que surge de repente em sua mente no instante certo. É o anjo da guarda que ajuda você a conectar os pontos, mostrando que o secreto não é uma ilha isolada, mas uma fonte de direção que se manifesta no cotidiano. Ele garante que a sua oração não termine quando você se levanta do joelho, mas acompanhe seus passos na vida real. Essa dinâmica também tem outro aspecto fundamental. A escuta interior ensina que você não precisa de sinais grandiosos para crer que foi ouvido. Isso protege sua fé contra ilusões e contra o desejo de espetáculos espirituais. O seu anjo atua para manter sua espiritualidade enraizada, mostrando que o essencial não é o extraordinário, mas a constância. Ele ajuda você a compreender que a voz de Deus é reconhecida pelo fruto de paz que deixa no coração, e não pelo volume em que se manifesta. Esse aprendizado é um dos maiores presentes que o secreto pode oferecer, e o anjo é mediador direto desse crescimento. Assim, quando você se pergunta se foi ouvido, lembre-se de observar sua própria alma, a clareza que surge, a paz que permanece, o discernimento que cresce. Tudo isso são respostas sutis que confirmam a atuação do seu guardião. O silêncio de Deus não significa indiferença, mas profundidade. E o seu anjo da guarda é quem treina a sua escuta para perceber essa profundidade. Ele te conduz a uma fé madura, que não depende de barulhos, mas que encontra segurança no sussurro divino. E nesse sussurro,
está a prova mais forte de que você nunca fala sozinho. Quando você se derrama diante de Deus no secreto, há um trabalho que o seu anjo da guarda realiza de maneira constante: fortalecer a escuta de Deus em sua vida. Isso não significa que ele vá falar em seu lugar ou impor palavras, mas que ele age como um aliado para ampliar sua capacidade de perceber a voz divina. Essa atuação é sutil, mas poderosa, porque direciona seu coração para além da ansiedade de respostas imediatas e o ensina a perceber a presença de Deus em detalhes que normalmente passariam despercebidos. O anjo abre espaço dentro de você para que a voz do Espírito ressoe com clareza, ainda que em meio às incertezas. Um dos modos mais profundos como ele faz isso é ajudando você a cultivar o silêncio interior. Não é apenas o ato de calar os lábios, mas o exercício de aquietar a mente, de cessar a necessidade de justificar-se e de controlar o tempo da resposta. O seu guardião trabalha para afastar a inquietação e colocar sua alma em sintonia com aquilo que o céu deseja comunicar. Quando você se dá conta de que, mesmo sem ouvir palavras, uma convicção nasce dentro do seu coração, pode ter certeza de que seu anjo esteve ao seu lado, protegendo esse momento para que a mensagem não fosse distorcida. Essa escuta também se fortalece quando você aprende a valorizar a gratidão. O anjo da guarda inspira no coração lembranças de pequenas bênçãos que poderiam passar despercebidas, e isso abre ainda mais o campo espiritual para que você reconheça a voz de Deus. Quanto mais você agradece, mais percebe que o céu fala em detalhes, em pequenas vitórias diárias, em livramentos que só parecem óbvios depois que aconteceram. O anjo é especialista em ampliar essa percepção, porque sabe que é na soma dessas experiências que a fé se torna inabalável. Além disso, ele também atua trazendo discernimento. Quantas vezes você já ficou em dúvida sobre uma decisão e, de repente, uma paz suave tomou conta da sua mente? Essa paz é a forma de Deus confirmar que você está no caminho certo, e o seu anjo ajuda a sustentar essa certeza contra pensamentos de confusão. Ele não impõe respostas, mas ajuda a distinguir a diferença entre uma escolha movida pela pressa e uma escolha conduzida pela sabedoria. Ele combate as vozes que tentam te confundir e protege o espaço interior onde Deus deseja se manifestar. No secreto, portanto, você não está apenas falando, você está sendo treinado a ouvir. O silêncio que inicialmente parecia um vazio se transforma em ambiente de aprendizado, e o anjo da guarda é parte ativa dessa formação. Ele te ensina a valorizar sinais sutis, a confiar em intuições santas, a perceber que a voz de Deus não precisa de espetáculo, mas de sensibilidade. Isso significa que a cada encontro no secreto, você sai mais capaz de ouvir a direção do céu no meio da vida comum. Essa compreensão transforma a sua relação com a oração. Você deixa de buscar apenas respostas imediatas e passa a desejar mais intimidade. Você entende que o objetivo não é apenas resolver problemas, mas aprender a ouvir a Deus em todas as áreas. E o seu anjo é parceiro nessa jornada, porque se dedica a manter o canal limpo, livre de ruídos e protegido contra distorções. Ele assegura que a sua busca por intimidade não seja interrompida pela pressa ou pelo desânimo, mas se torne cada vez mais profunda. Assim, a cada vez que você se ajoelha em silêncio, pode ter certeza de que está sendo guardado. Pode confiar que seu anjo está ao seu lado, cuidando para que esse espaço seja fértil, para que sua escuta seja real e para que sua fé se torne madura. Ele não apenas protege contra ataques externos, mas protege também a delicadeza do seu relacionamento com Deus. Essa é uma das maiores provas de que você é ouvido e protegido no secreto. A sua alma aprende a reconhecer a voz de Deus, e o seu guardião está sempre lá para garantir que nada roube esse privilégio. Quando você se entrega ao secreto buscando intimidade com Deus, o seu anjo da guarda cumpre um papel que vai além da proteção. Ele fortalece a sua capacidade de viver a fé no dia a dia. Isso significa que aquilo que você experimenta em oração não fica preso ao momento em que dobra os joelhos, mas se desdobra em atitudes, decisões e mudanças concretas.
O anjo age como ponte entre a experiência espiritual e a prática cotidiana, fazendo com que cada minuto diante de Deus se torne combustível para a vida. Essa ação não é visível, mas é real, e ela se manifesta no modo como você enfrenta problemas, como lida com pessoas e como responde às circunstâncias. Muitas vezes, você pode achar que nada mudou após uma oração silenciosa, mas quando se depara com uma situação difícil, percebe que reage de forma diferente. A paciência aumenta, a coragem surge, a confiança se mantém. Esse é o reflexo do trabalho silencioso do seu guardião, que não apenas escutou suas palavras, mas também preparou sua alma para responder de acordo com a vontade de Deus. Ele influencia seu interior, afastando a ansiedade, e ajuda a manter viva a lembrança do que você buscou no secreto. O que parecia apenas um momento de oração se torna, então, uma transformação prática da vida. Esse movimento é fundamental, porque a espiritualidade não é feita apenas de experiências intensas, mas de constância. O seu anjo da guarda sabe disso e trabalha para que sua fé não seja um fogo que queima apenas na hora da oração, mas uma chama que continua acesa quando você está diante das lutas diárias. Ele protege essa chama contra a frieza da rotina, contra a indiferença e contra a pressão de um mundo que constantemente tenta sufocar a sua relação com Deus. O fruto disso é a capacidade de manter uma postura de esperança, mesmo em meio ao caos. Além disso, o anjo da guarda atua como um lembrete silencioso. Ele inspira sua mente a recordar o que foi colocado diante de Deus, trazendo de volta, nos momentos certos, as palavras que você pronunciou em oração. Essa lembrança serve como guia, como reforço, como âncora, para que você não se desvie do propósito. Você pode estar no meio de uma decisão importante e, de repente, sentir uma clareza que liga o momento atual ao que foi buscado no secreto. Essa clareza é uma forma de resposta e o seu guardião é o mediador desse processo. Esse fortalecimento se manifesta também em pequenas escolhas. Muitas vezes, são nas decisões aparentemente insignificantes que a fé se mostra verdadeira. O anjo da guarda ajuda a inclinar seu coração para atitudes que refletem o que foi pedido a Deus, seja no cuidado com sua família, no modo como você lida com dificuldades ou na paciência em suportar provações. É nesse cotidiano que a intimidade com o céu se prova, e o seu guardião está sempre ali, certificando-se de que cada passo dado esteja sob a influência daquilo que você buscou diante do trono divino. Quando você entende essa dinâmica, percebe que não está sozinho em nenhuma circunstância. Cada oração feita no secreto tem repercussões práticas, ainda que discretas, e o anjo da guarda é o elo entre a sua entrega e a sua vivência. Essa percepção amplia a confiança, porque mostra que suas palavras não ficaram suspensas no ar. Elas foram recolhidas, guardadas e transformadas em direção para a vida. A fé se torna madura porque deixa de depender de sentimentos momentâneos e passa a se apoiar na constância de um Deus que age por meio da proteção invisível do seu guardião. Assim, a próxima vez que você se perguntar se o seu anjo te ouve, lembre-se de olhar para além da oração. Observe como reage, como enfrenta desafios, como encontra forças inesperadas. Cada detalhe é sinal de que você foi ouvido. Cada passo firme, mesmo em terreno incerto, é prova de que alguém esteve ao seu lado, transformando silêncio em proteção, oração em força e intimidade em prática diária. Essa é uma das maiores evidências da atuação angelical, a fé que não se perde no secreto, mas floresce no caminho. Quando você se recolhe no secreto buscando intimidade com Deus, há um aspecto muitas vezes ignorado, mas que revela de forma impressionante a atuação do seu anjo da guarda. Ele protege a sua mente contra a confusão espiritual. O campo de batalha mais decisivo não é o exterior, mas o interior, onde pensamentos de dúvida, de acusação e de desânimo tentam se instalar. É nesse espaço invisível que o seu anjo exerce uma função de defesa constante, criando uma clareza que permite distinguir o que vem de Deus, o que nasce da sua própria ansiedade e o que é sussurrado por forças que querem te afastar do caminho.
Quantas vezes você já entrou em oração com o coração aflito e, de repente, uma enxurrada de pensamentos desconexos tomou conta da sua mente? Recordações dolorosas, preocupações com o futuro, sentimentos de indignidade. Tudo isso aparece exatamente quando você tenta se concentrar. Essa não é uma coincidência, mas uma tentativa espiritual de quebrar a conexão. É aí que o anjo da guarda atua, sustentando a sua atenção, afastando influências nocivas e preservando a capacidade de permanecer diante de Deus, sem se perder em meio às distrações. Ele luta para que a sua mente seja um altar e não um campo de ruído. Essa proteção mental se manifesta de maneiras discretas. Às vezes é aquele momento em que, mesmo em meio a uma avalanche de preocupações, surge uma calma repentina, como se uma névoa fosse dissipada. Outras vezes, é uma clareza que chega quando você está diante de uma decisão difícil e, sem saber como, o caminho mais equilibrado se torna evidente. Essas experiências não nascem do acaso, mas da ação do seu guardião. Ele está constantemente atento para que sua oração não seja sufocada por vozes que tentam te confundir. O silêncio do secreto, portanto, não é apenas ausência de resposta, mas também um campo onde o discernimento é treinado. E o seu anjo é parte ativa desse treinamento. Ele te ajuda a compreender que nem toda sensação vem de Deus, nem todo pensamento precisa ser acolhido, nem toda inquietação merece ser alimentada. Ele guarda a sua mente para que a voz divina não se perca em meio ao barulho interior. Essa proteção é essencial, porque é através dela que você consegue distinguir a diferença entre um desejo passageiro e uma direção espiritual verdadeira. Com o tempo, essa atuação gera frutos. Você percebe que, mesmo diante de lutas internas, existe uma firmeza que não se explica. Você entende que, apesar das dúvidas que surgem, há uma convicção que permanece, e essa convicção é sustentada pela ação silenciosa do seu anjo. Ele não apenas combate as distrações, mas também fortalece a sua capacidade de rejeitar pensamentos que não edificam. Ele atua como um filtro espiritual, impedindo que mentiras se enraizem e garantindo que a sua intimidade com Deus permaneça protegida. Esse cuidado prova de forma prática que você não está só. O fato de conseguir permanecer em oração, mesmo quando tudo parece conspirar contra, é resultado direto da batalha invisível do seu guardião. Cada vez que você se ergue do secreto com mais paz do que tinha antes, cada vez que uma resposta surge em meio ao silêncio, cada vez que uma clareza aparece no meio da confusão, você está experimentando a ação desse protetor. Ele escuta, ele age e ele garante que sua mente continue sendo terra fértil para a voz de Deus. Por isso, não subestime os momentos em que a oração parece pesada. É justamente nessas horas que o seu anjo mais trabalha, protegendo sua mente e fortalecendo sua alma. Ele prova que o silêncio não é vazio, mas campo de guerra vencido em seu favor. E cada vitória nesse território é mais uma evidência de que o céu ouve, responde e protege, mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Quando você entra no secreto e busca intimidade com Deus, talvez carregue dúvidas, talvez espere respostas imediatas, talvez tema não ser ouvido. Mas agora já compreendeu que o silêncio não significa abandono, que os sinais sutis são linguagem angelical, que suas decisões invisíveis são guardadas, que batalhas ocultas são vencidas por você e que a paz que sustenta sua alma é prova de que o céu se move em seu favor. O seu anjo da guarda não apenas te escuta, ele participa ativamente de cada instante, recolhendo suas orações, defendendo sua mente, inspirando seus passos e garantindo que a sua fé floresça mesmo em meio às maiores provações. O secreto não é um espaço vazio. É território sagrado, onde Deus se revela de maneira mais profunda e onde o seu anjo se torna companheiro inseparável. Ele não precisa aparecer de forma espetacular para provar que está presente, porque a própria continuidade da sua vida, a serenidade em meio ao caos, os livramentos silenciosos e as clarezas interiores já são marcas de sua atuação constante. Cada vez que você se ajoelha, ele se ajoelha ao seu lado.
Cada vez que você derrama lágrimas, Ele as recolhe como intercessor. Cada vez que você permanece firme, mesmo sem sentir nada, Ele confirma diante de Deus a sua fidelidade. A partir de hoje, entre no secreto com a certeza de que nunca está só. Quando as palavras não vierem, saiba que o silêncio está cheio de presença. Quando as distrações surgirem, confie que há alguém lutando ao seu lado. Quando sentir medo de não ser ouvido, lembre-se de que seu guardião já está apresentando suas intenções diante do trono divino. Essa consciência transforma a oração em encontro, o silêncio em resposta e a intimidade com Deus em uma experiência viva que molda a sua alma. Saia do secreto com confiança. Caminhe com a certeza de que o seu anjo da guarda está ouvindo, protegendo e fortalecendo você em cada passo. E nunca se esqueça, mesmo quando você não percebe, existe um olhar vigilante, um cuidado constante e uma proteção ininterrupta ao seu redor. Você não fala sozinho, você não luta sozinho, você não vive sozinho. O céu se move em silêncio e o seu anjo é a prova de que cada busca é escutada e cada coração sincero é guardado com amor eterno.